Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Renove a sua mente para uma nova vida. Vamos compartilhar um pouco da palavra ao seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus, em nome de Jesus. Meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresente a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, é o vosso culto racional, a adoração sincera, ou seja, de boa vontade. E meus queridos, não se conforme com esse mundo de jeito, maneira alguma, para que assim você possa ter o melhor de Deus. E meus queridos, a vontade de Deus é que vivemos de maneira santa, de maneira agradável, em consagração, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Meus queridos, o texto nos dá um norte, ou seja, nos dá uma direção para a renovação da nossa mente. Faço uma pergunta a todos: em que uma mente renovada ela pensa? E a Bíblia ela nos orienta. Se você tiver uma Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dá uma direção, nos dá um norte. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de boa qualidade moral, e se há algum louvor nisso, pensai. Meus queridos, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos, a vossa mente. Temos que pensar em coisas boas, em tempo e fora de tempo. Selecione em nome de Jesus as informações enviadas para a sua mente, ou seja, através dos sentidos. Ou seja, meus queridos, devemos procurar o que vemos, o que ouvimos, o que contactamos. Irmãos, o que preenche a sua mente? Irmãos, o que tem ocupado a sua mente, o que você tem visto, o que você está ouvindo, o que você tem lido e o que você tem assimilado, retendo para o seu crescimento. Meus queridos, você lê a Bíblia constantemente. Meus queridos, se há algum louvor nisso, pensai em nome de Jesus. Meus irmãos, bem-aventurados o homem, ou seja, a quem o Senhor não imputa o pecado, ou seja, não responsabiliza alguém o pecado, porque, meus queridos, a lei nos torna responsável, ou seja, pois onde há lei não há pecado, não são as minhas palavras, Romanos 4, versículo 15, devemos entregar-nos, ou seja, completamente como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Lembre-se, meus queridos, você é livre em nome de Jesus. Você que aceitou Jesus, você possui liberdade espiritual. Coloque isso na tábua do seu coração. Porque, meus queridos, você não mais pertence ao diabo. O pecado não tem mais domínio sobre você. Coloque isso na tábua do seu coração. Meus queridos, você é livre. Você, aonde você estiver, coloque isso em nome de Jesus. Você é livre para você servir a Deus. Você é livre para você oferecer sacrifício espiritual. Aí vocês podem até perguntar: como, Jackson? Com seu coração sincero, contrito, ou seja, quebrantado, ou seja, com um andar em santidade, com um andar em obediência. Meus irmãos, seja obediente nos caminhos do Senhor, em tempo e fora de tempo, porque, meus queridos, você pode ter certeza que a desobediência e a vida impura tira, você pode ter certeza, a liberdade do Espírito. Ou seja, temos que conservar o quê? A chama do nosso altar acesa sempre, ou seja, mediante a presença do Espírito Santo que habita em nós, que habita em vocês. Vocês que aceitaram Jesus, o Espírito Santo habita em vós. E meus queridos amigos, para que a gente possa manter essa chama acesa, é necessário muita perseverança, é necessário meditar todos os dias, em tempo e fora de tempo, ou seja, em oração constante. Como falei,
para que vocês venham assimilar, venham reter o que é bom. Meus irmãos, mantenha a chama acesa, ou seja, que chama é essa, Jackson? Meus queridos, Levítico capítulo 9, versículo 24, nos dá um norte, nos dá uma orientação e diz assim: eis que saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Vamos parar por aqui para entender, meus irmãos. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que os sacerdotes eram responsáveis, ou seja, por manter o fogo aceso, ou seja, num tabernáculo, ou seja, na casa do Senhor, na casa de Deus. E a chama, meus queridos, ou seja, o fogo, ela simboliza a presença de Deus. E, meus queridos, o nosso Deus, ele se manifesta com fogo. Posso dar um exemplo? Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 6. Depois vocês meditam lá, um dever de casa para vocês. E o que tem a ver com isso, Jackson? Meus queridos, quando aceitamos Jesus, ou seja, a nova aliança, a Bíblia diz isso, todos nós, ou seja, todos nós somos o que? Sacerdotes. Ou seja, temos por responsabilidade manter aceso o fogo, ou seja, do céu, no altar das nossas vidas. Deu para entender? E, meus queridos, esse fogo deve arder constantemente, ou seja, no altar das nossas vidas. Se somos sacerdotes e o fogo, ou seja, é a presença do Senhor que temos que manter nas nossas vidas, temos que manter o fogo, ou seja, a chama acesa, é ordem de Deus para o seu povo, é ordem de Deus para você que aceitou Jesus, manter o fogo aceso no altar de sua vida. É ordem de Deus para você, em nome de Jesus, manter o quê? O fervor, o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Manter aceso o fogo, meus queridos, e não deixar apagar de jeito maneira alguma. Ou seja, primeiro, não deixar apagar pela desobediência. Segundo, não deixar apagar pelo pecado. Meus irmãos, a desobediência faz com que o fogo apague, isso é fato. E posso dar um exemplo aqui, biblicamente, o Espírito Santo retirou-se de quem? De Saul, ou seja, quando ele desobedeceu a Deus, está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, o pecado, posso dar um exemplo, faz o fogo se apagar. Exemplo esse, Sansão, ele pecou e o Senhor retirou-se dele, ou seja, Sansão foi derrotado de modo humilhante. Meus irmãos, está lá escrito, não são as minhas palavras, Juízes capítulo 16, 19 a 20, vale a pena vocês conferir para não ficar só nas minhas palavras. Irmãos, o Espírito Santo opera em nós, o Espírito Santo opera em vocês, em nome de Jesus. Meus queridos, o Espírito Santo, ele nos alimenta através da palavra de Deus, oh glória. Meus queridos, no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que o maná caía do céu, ou seja, pela manhã, somente a porção de cada dia, olha que maravilha, deveria ser o quê? Colhida, e assim seja nas nossas vidas, assim seja na sua vida, ou seja, devemos alimentar nossa alma, ou seja, com o pão do céu de cada dia, o maná santo. Meus irmãos, Deus, ele tem reservado uma porção diariamente para nossas vidas, para nos, através da sua palavra, para nos dar alimento espiritual. Meus irmãos, abre as escrituras em nome de Jesus, diariamente, todos os dias, com o coração quebrantado, contrito. A palavra de Deus diz para que vocês venham orar sem cessar, faça isso também. Deseje ouvir a voz de Deus. É o Espírito Santo, meus queridos, que aplica a palavra de Deus nos nossos corações. Por quê, meus irmãos? Uma boa pergunta, né? A Bíblia nos fala, a Bíblia nos orienta. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Para não ficar nas minhas palavras, não deixe, meus queridos, a carne, ou seja, dominar a sua vida. Não deixe isso de forma alguma. As obras da carne, meus queridos, é a mentira. As obras da carne é a inveja, a iras, a arrogância. As obras da carne é o que? A inimizade, a impureza, a lascívia, a discórdia. Tudo isso, meus queridos,
entristece o Espírito Santo, não deixe isso acontecer na sua vida. Não se conforme com este mundo. Não deixe a carne dominar a sua vida de jeito maneira alguma. Não deixe a carne dominar a sua mente. A palavra de Deus diz para transformar a sua mente, ou seja, renovar a sua mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Meus irmãos, você quer conservar o Espírito Santo em sua vida? Você quer conservar o Espírito Santo em sua vida? Meus queridos, tenha primeiro pureza, seja obediente à palavra de Deus, ou seja, seja humilde em tempo e fora de tempo. Primeiro, meus queridos, ter pureza é quando você aceita Jesus e se torna o quê? Se torna santo, regenerado, ou seja, o Espírito Santo atua na santificação, você pode ter certeza, mas a impureza, meus queridos, ela te afasta de Deus, você pode ter certeza por causa do quê? Do pecado. Vimos dois exemplos, né, que acabei de citar, Sansão e Saul, ou seja, meus queridos, você quer conservar o Espírito Santo, ou seja, na sua vida, meus queridos, seja obediente à palavra de Deus. Ser obediente à palavra de Deus é você seguir o que? As orientações da Bíblia e colocar o que? Na tábua do seu coração, ou seja, Jesus, ele na sua palavra, ele elogiou a igreja da Filadélfia por ter o quê? Guardado a palavra. Então, meus queridos, ser obediente é você seguir as orientações, ou seja, da Bíblia, o que ali tem escrito, e colocar o quê? Em prática, em nome de Jesus. Depois vocês meditam lá, Salmo de número de 119, versículo 4. Meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja humilde onde vocês estiverem. Ser humilde é você depender de Deus por completo. Você pode ter certeza, é você depender de Deus por completo. Jesus, ele entra nas nossas vidas, nos nossos corações, para nos orientar, para nos capacitar. Ser humilde, meus queridos, é você depender de Deus por completo. Jesus, ele se expressou, né, na sua palavra. Tem escrito lá, João capítulo 15, versículo 5. No finalzinho diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada, sem Jesus não podemos fazer nada. Dependa de Deus, dependa do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos convida para que você, aonde vocês estiverem, renove a sua mente para uma nova vida, para que assim vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. O que aprendemos aqui, meus queridos, que temos que manter o fogo aceso. O fogo esse é o Espírito Santo em nossas vidas. O fogo é a presença de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo, meus queridos, que nos renova, ou seja, nos alimentando mediante a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Meus queridos, nos levando ao quê? A buscar a Deus em tempo e fora de tempo, em oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Conserve o Espírito Santo em sua vida, ou seja, sendo puro, sendo santo, sendo obediente à palavra de Deus, sendo humilde sempre, meus queridos, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos purifica, Senhor, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Ti, Senhor. Queremos aprender mais de Ti. A Tua palavra diz, meu Deus, que sem Ti não podemos fazer nada. Pai, queremos ser dependentes de Ti. Queremos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dirija, Senhor. Pai, que não viemos a olhar nem para a direita nem para a esquerda, só olhar para as coisas do alto. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, os dias são maus. Meu Deus, o amor de muitos estão se esfriando. Pai, renova, Senhor, a mente dessas pessoas. Renova, Senhor, para que ela possa, meu Deus, encontrar a Ti. Para que ela possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser direcionada por Ti. Pai, a Tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam nos Teus caminhos. Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, convence, meu Deus, as pessoas da prática do pecado, para que elas possam, meu Deus, se arrepender, meu Deus, para que elas possam, meu Deus, andar em santidade, para que elas possam aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida delas. Pai, aonde há arrependimento, há salvação. Mas a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é tão bom, tão maravilhoso com todos nós, que a escolha é de cada um.
seguir, meu Deus, o inferno ou seguir o céu. Aceitar, meu Deus, a salvação eterna ou, meu Deus, ou aceitar a perdição eterna. Pai, existe dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Pai, convence essas pessoas para que ela possa, meu Deus, ser salva naquele grande dia, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que ouviram essa oração que aqui foi feita, que todos que ouviram essa mensagem, Senhor, elas venham colocar na tábua do seu coração, para que assim, meu Deus, o Espírito Santo possa tocar e quebrantar. Quebranta, meu Deus, o coração de cada um que ouviu esta mensagem com as mesmas coisas que quebranta o coração de ti. Essa é a minha oração que eu faço para quem estiver ouvindo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a cada um que ouviu essa mensagem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tchau, tchau. Um forte abraço e até a próxima.